Olá pessoal, bem-vindo à nona aula do curso Web Moderno. Meu nome é Christopher Brendo e nesta aula a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre estilização com CSS. Então a gente finalmente vai colocar agora a mão na massa, mexer um pouquinho sobre o CSS e falar sobre as suas principais propriedades, tudo bem? Então entrando aqui no nosso navegador, antes a gente deixou aqui hospedado o nosso projeto em da+.netlife.pp, vou deixar também o link na descrição. E esse aqui vai ser exatamente o resultado do nosso projeto final, tá? E aqui a gente tem a nossa home, em que a gente tem aqui em cima o nosso menu, e a gente tem aqui do lado uma imagem e o nosso main com a mensagem de boas-vindas, né? A mensagem inicial aí, quando a pessoa entra na nossa página. E aqui também a gente já tem o nosso HTML feito, certo? A gente precisa apenas adicionar o caminho da imagem. Porém, a gente não tem nenhuma estilização, tá? E a gente vai colocar agora a estilização, e eu fiz isso de propósito para mostrar para vocês como é importante, né? Como na verdade o CSS ele dá vida para o seu documento HTML. Então, entrando aqui no nosso navegador, perdão, no meu VS Code, eu deixo aqui separado o meu index e o meu style.css. Caso você queira separar, você pode simplesmente segurar o seu arquivo e mover para onde você quiser que ele vai separar para você, tudo bem? Então, deixo o meu aqui. Vamos primeiro começar a colocar o caminho da imagem. Aqui a gente vai colocar IMG. Lembrando que eu deixei o link com todas as imagens que estão no Drive, tudo bem? Eu vou deixar aqui na descrição. Eu deixei na descrição das aulas anteriores também. Então, a gente vai escolher a IMG Home.svg, vou dar o Ctrl S. Eu vou ativar também uma opção, que é esse de autosave, então eu não preciso ficar clicando em Ctrl S para salvar, ele salva automaticamente. Então, Ctrl R, vocês podem perceber, está aqui, tá? É uma imagem bem grande. Porém, na verdade, ela é um SVG. Então, uma coisa muito boa, principalmente quando você for trabalhar com ilustrações, prefira utilizar SVG, porque ele consegue ter uma qualidade muito maior, tudo bem? E um tamanho muito pequeno. E eu acho que menos da metade do tamanho que uma imagem comum iria ter. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente já falou um pouquinho, eu acho, sobre as tags, né, do ID Home ou Class, que vão ser referenciados no nosso CSS. E ela serve exatamente para a gente poder nomear uma tag no HTML e assim poder jogar um estilo específico para ela. Como eu já mencionei anteriormente, o ID ele é único, certo? E a class, ela não, ela é normalmente para um grupo de elementos, de tags do HTML. Então a gente agora iniciando o nosso CSS, a gente vai colocar aqui um menu, colocar um comentário, e a gente vai chamar exatamente a pessoa, né, que tem aqui a class menu. Tá? A gente vai chamar referenciar esse nave através dessa class. Como que a gente referencia ele no CSS? Qualquer class que você for referenciar no CSS, você coloca um ponto e o nome da class, no caso o menu. Eu vou colocar aqui esses colchetes, na verdade eu acho que não é colchetes, é chaves. Tá? E aqui dentro eu vou falar quais estilizações, quais propriedades esse meu menu vai obter. Por isso mesmo eu tenho as chaves, tá bom? Para indicar que tudo aqui dentro faz parte do meu menu, tudo bem? E caso eu quisesse usar um ID, por exemplo, no caso da home, eu colocaria uma hashtag. Então seria hashtag home. Tudo bem? Então, ok. Vamos lá. Pronto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro colocar o tamanho do meu menu, tá? E aí eu vou colocar um width. O width é a largura que o menu vai ter, ou seja, o tamanho dele na horizontal, certo? Daqui para cá. E eu vou colocar para ter 100%. Tudo bem? E o que significa isso? Significa que a porcentagem, na verdade, é uma medida relativa, tá? Então ele vai assumir 100% da tela, dependendo, né, do dispositivo. Então, a minha tela aqui, esse é o 100% dela, vindo daqui até aqui. Se eu diminuir, vou entrar aqui no modo desenvolvedor. Agora o 100% dela é apenas 360 pixels, que é essa largura daqui até aqui. Então ele consegue entender a porcentagem, qual é a largura do dispositivo, da tela do dispositivo, e ele consegue falar para ele obter 100% dela, tudo bem? Porém, isso não vai funcionar com o Waste, tá? E eu vou explicar mais para frente o porquê. Então a gente vai colocar agora o nosso Waste, que é exatamente o tamanho da altura, tudo bem? Eu vou colocar aqui, eu acho que 75 pixels. E para a gente visualizar isso melhor, eu vou colocar um background black.
Então, para vocês poderem observar aqui, olha aqui, ó, vocês conseguem perceber que a gente tem agora uma parte totalmente escura, que é exatamente o tamanho do meu menu. Se eu diminuir aqui, ó, você pode ver que ele pegou ainda 100%, né, a parte escura. Por quê? Porque eu coloquei para ele pegar exatamente 100%, né? Então usei a porcentagem, que é uma medida relativa, e ele consegue pegar o tamanho aqui certinho da largura do meu dispositivo, do dispositivo a qual eu estou entrando no meu site. Perfeito, então. O que a gente vai fazer? A gente não vai deixar assim, certo? A gente vai pegar e colocar um display flex. Que no caso, na verdade, a gente já tem aqui, ó. Então, se a gente for vir descer um pouco aqui no nosso visit, a gente tem aqui o nav e ele já tem um display flex. Então, a gente não precisa colocar essa propriedade novamente. A única coisa que a gente precisa colocar é o quê? Um flex direction row. Ou seja, ele vai se comportar como uma row, certo? E não como um column. Então, eu vou ter duas direções aqui. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Eu tenho duas direções. Ou os meus... Deixa eu até colocar margem bottom de 100 pixels. Pronto. Só para a gente visualizar melhor. Então, a gente tem duas opções. Ou a gente deixa os itens um do lado do outro, ou um embaixo do outro, certo? Do jeito que estava anteriormente, eu vou comentar essa linha, vocês vão perceber que o meu logo ocupou 100% da tela e os meus links foram para debaixo dele. E do jeito que está agora, que a gente vai colocar com o Flex Direction Row, você vai ver que um vai ficar um do lado do outro. Então é isso que a gente faz com a propriedade Flexbox. A gente diz aqui com Flex Direction qual vai ser a direção do meu flex, né? Qual vai ser a direção que os elementos vão seguir. Se vai ser uma direção horizontal, que seria o row, ou se vai ser vertical, que seria o column. Tudo bem? Então tá tudo certo. A gente vai colocar isso. Porém, como vocês podem perceber, a gente também tem uma margenzinha, que foi essa margenzinha aqui, ó. Deixa eu fechar o navegador. Aqui, ó. A gente tem uma margenzinha para não encostar, tá? E isso aqui é o que? Uma margem interna, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse... Na verdade, eu vou deixar esse margem, só para não encostarem um no outro. E eu vou colocar um pending. Um pending de quê? 0,50 pixels. O que é esse pending? Eu vou mostrar para vocês aqui, inspecionando a página. Então, deixa eu mostrar. Responsivo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vou diminuir isso. E eu vou colocar aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui por cima, eu consigo visualizar o meu menu, tá? E vocês podem perceber o seguinte, essa parte que está em azul é o tamanho do meu menu, tá? É o tamanho dele atualmente. A parte que está em verde é exatamente o pending que eu coloquei nele. E essa parte em laranja é exatamente o margin que eu coloquei para ele ter. Se você perceber, tem uma caixazinha que está escrito nav.menu e tem ali, ó, o pending e o margin que eu coloquei. Então, caso você queira inspecionar os seus elementos e ver qual a propriedade que ele tem, é só você colocar o atalho Ctrl Shift C no seu teclado e você vai conseguir visualizar e passar aqui pelos elementos e conseguir ver as propriedades dele. Então, como vocês podem perceber agora, esse pending, ele é uma margem interna, tá? Ele é uma margem interna do meu menu. Então, se a gente for colocar aqui como um exemplo, eu vou tirar até esse margem. E qual a diferença do margem para o pending? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou tirar esse pending aqui, eu vou colocar pending 50 pixels, certo? E agora eu vou vir aqui e vou colocar um margem de 50 pixels. E agora vocês vão conseguir visualizar melhor, olha. Você está vendo que, novamente, como eu estava dizendo para vocês, o meu pending, ele é uma margem interna. A parte verde é exatamente a parte em que tem o tamanho total do meu menu. E a parte que está em laranja é exatamente o que está passando desse tamanho total, que está excedendo, certo? Então, como vocês podem perceber, tem essa parte verde, certo? Que ela indica o tamanho do meu menu, e tem a parte laranja, que é exatamente um espaçamento que tem mais fora do meu menu. Não é um espaçamento que tem interno dele, é um espaçamento que tem na parte de fora dele. Diferente do pending. Então, se a gente for dar uma olhada aqui, eu subi um pouquinho, vocês podem perceber que eu tenho o meu menu
e tem essa parte laranja em volta dele, e não dentro. Essa parte laranja é o margem, tá? Então é exatamente o que? É uma margem, tá? É um espaçamento fora dele. Já o nosso pending, vocês podem até perceber, não está conseguindo nem visualizar aqui, mas ele compõe a parte de dentro, tudo bem? Ele está composto na parte de dentro. Então, se a gente for tirar esse margem agora, vou dar um Ctrl R e for inspecionar, você está vendo que ele continua com o pend, porém não mostra aqui exatamente porque o pend está para a parte de dentro do meu menu e não na parte de fora, tudo bem? Então é isso. O pend ele é um espaçamento interno que você vai ter dentro do seu menu e o margem, no caso, é o espaçamento externo que você vai ter na parte de fora do seu menu. E ele tem 4 propriedades, né? Como qualquer tipo de elemento, ele tem a propriedade top, o left, o bottom e o right. Então ele tem os 4 cantos, né? E você pode especificar cada um deles. Então nesse caso, eu posso especificar desse jeito, 0 e 50. O que isso quer dizer? Esse aqui é top e bottom, e esse aqui é left e right, tudo bem? Então, quer dizer que o meu left e right eu vou ter 50 pixels de pending, que é uma margem interna, e o meu top e o bottom não vai ter nada, ok? Se eu quisesse, eu também poderia colocar desse jeito aqui, ó, 0 e 50 pixels. Então, fazendo em sentido anti-horário, o que a gente coloca? Top, left, bottom e right. Tudo bem? Dando Ctrl S, dando Ctrl R, se eu colocar para inspeção novamente, vocês podem perceber que mostra até aqui, ó, essa parte verde, que é exatamente o espaçamento que eu tenho, tá? E esse aqui é o meu menu, essa parte azul é o meu menu, tá? Mas vocês podem perceber que o espaço dele não extrapolou, o espaçamento dele, o pend interno, não extrapolou o tamanho dele total, exatamente por conta do box size, que eu tinha colocado aqui na outra aula e que eu mostrei para vocês. Se eu já ativo essa opção, eu dou um Ctrl R, olha a diferença. Então, agora como vocês podem ver, o meu menu ele tem um tamanho de 1124 pixels, sendo que a minha tela é de 1024 pixels, tá bom? Agora, se eu coloco novamente essa propriedade, eu dou um Ctrl R, você vai ver que agora o tamanho dele ficou com 1024 pixels nessa pequena janela que mostra as propriedades dele. Então, esse box size ele faz com que o pend, o espaçamento interno, não modifique no tamanho total do objeto. Então, tudo bem. A gente já fez essa primeira parte. Então, a gente vai colocar exatamente esse pend como? A gente vai colocar com 0,50 pixels. E agora eu vou arrumar um pouquinho a minha logo. Eu acho que eu vou aumentar aqui o tamanho dele. Na verdade, eu vou colocar um margem bottom de pixels. Distanciar um pouquinho, mas eu acho que eu vou ter que modificar isso depois. Então, do jeito que está aqui agora, eu vou ter que arrumar um pouquinho o tamanho da minha logo. Eu também tenho que arrumar aqui os meus ícones, os meus links, e deixar ele apenas um do lado do outro, como está aqui, ó. Então, agora a gente vai vir aqui e a gente vai selecionar uma outra propriedade que vai ser, na verdade, uma outra classe, que vai ser a classe da logo, certo? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar ponto menu, ponto logo. E o que eu fiz? Eu não coloquei apenas ponto logo, por quê? Eu coloquei e eu falei para ele selecionar a logo que estiver dentro do menu. E isso é importante para caso, por exemplo, a minha ilustração, eu tenho essa classe ilustração aqui. Por enquanto eu não tenho outra classe ilustração, mas vai ter momentos no nosso site. Vai ter momentos no nosso site que eu vou utilizar outras ilustrações, como essa, por exemplo, e ele vai ter o mesmo nome, a mesma classe, ilustração. Porém, a estilização vai ser diferente. E para que eu consiga colocar uma estilização exata para cada um, ou seja, a ilustração dos cases vai ser de um jeito, aí a ilustração da home vai ser de outro jeito, eu coloco indicando exatamente quem é seu elemento pai, tá? Então, o que vai acontecer é que ele vai conseguir apenas aplicar essa estilização que eu coloquei aqui, por exemplo, dessa animação, ele vai apenas aplicar na home, porque eu vou indicar que eu quero que aplique para o elemento que tenha como pai home. E no caso dos cases, que a gente não colocou ainda, mas a gente vai colocar, a ilustração dele, o nome do pai dele é cases e não é home. Então a gente vai mostrar dessa forma, tá? Através dessas cadeias, vamos colocar assim, quem deve ou não receber tal utilização. Tudo bem? Então a gente vai colocar agora como ponto menu e ponto logo.
E a gente vai colocar a seguinte ilustração, seguinte estilização. A gente vai adicionar um width para ele, um width de 100 pixels. E agora o pixels é uma unidade fixa, tá bom? Então a gente utiliza para um elemento, né? Qualquer tipo de tag, e tem que ter um tamanho fixo, igual a minha logo. Eu não quero que minha logo aumente ou diminua, tá? Eu quero que ela tenha um tamanho fixo. Vocês podem perceber que o tamanho dela é esse. Se eu for diminuir, o tamanho dela continua igual. Ela não muda o tamanho, ó. Tá vendo? O tamanho aqui continua igual. Ela vai para um lado para o outro, mas continua igual o tamanho. E é isso que a gente vai fazer aqui no nosso. Então eu vou dar um Ctrl R. Então a gente vai colocar um age de 100 pixels. E a nossa imagem, vou vir aqui, .mg, a gente vai colocar para ter um width de 100% e um age também de 100%. Então, como vocês podem perceber, agora ela se adequou, tá bom? Porque o que estava acontecendo antes é que a nossa imagem, aqui dentro, ela estava pegando um tamanho maior do que o nosso pai, né? Do que o pai dela, que seria a logo, certo? Então, do jeito que está agora, se eu descomentar essas partes aqui, vocês podem perceber exatamente que essa img está com o quê? 100 por 200. Sendo que, eu acho que não sei se eu vou conseguir selecionar o pai dela, na verdade. Ela está com 100 por 200, mas o pai dela você viu que a gente setou como 100 e 100, né? Então, para que ela pegue exatamente o tamanho que a gente quer, eu venho aqui e seleciono .logo.mg. Eu coloco para ela ter duas unidades relativas, né? O width 100% e o height 100%. Então, agora esse width e esse height está ocupando o quê? O valor de 100 pixels e o height de 100 pixels. Por quê? O 100% dela não vai poder restringir o máximo que o pai ocupa, tá bom? Então, se aqui fosse 200 e 200, nesse caso, o 100% dela seria 200 e 200. Tudo bem? Então vai ser mais ou menos esse o tamanho da nossa logo. Como vocês podem perceber, ó, ficou bem parecido. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como arrumar esses links, né? Então a gente já fez essa parte, eu vou colocar aqui ó, um comentário logo. E agora eu vou colocar outro comentário aqui de links. Lembrem que isso é muito importante vocês comentarem, tá bom, pessoal? Então a gente vai fazer o seguinte, links, ou seja, ponto menu, ponto links, exatamente o que? O pai dele, né? Então esse aqui é o filho, então esse menu é o pai dele, tudo bem? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro arrumar uma opção aqui do meu menu e o Display Flex, né? O Flexbox, ele tem uma opção para você poder organizar aonde os elementos vão ficar dentro da sua div, do seu container. Nesse caso, como padrão, eles estão todos alinhados aqui no meu canto esquerdo, tá? E é o Flex Start. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar um Justify Content, Flex Start. Podem perceber que não faz diferença nenhuma. Se eu colocar um Flex End, eles vão para o final, porque eu estou alinhando eles para o final. E nesse caso, o que a gente vai utilizar é um Justify Content Space Feature. O que ele faz? Ele alinha um de um lado e o outro do outro, tudo bem? E tem outros também, como por exemplo o Around, que ele na verdade faz basicamente a mesma coisa, porém ele pega a soma desse meio aqui e ele também joga aqui pro final. Então ele divide, né, de forma igual. Então o tamanho desse aqui, ele fica para esse lado aqui também. Então a gente vai utilizar o Between, tudo bem? Exatamente para deixar os dois encostados aqui na beiradinha. Porém não encostou aqui, porque a gente tem o nosso pend, né? Se eu tirasse o nosso pend aqui no caso, você ia ver que ele ia encostar, tudo bem? Ok, então. O que a gente vai fazer agora? A gente vai arrumar os links. Os links a gente vai colocar também como display flex, tá? Na verdade, os links são uma âncora, né? Esse A. E ele já está configurado como display flex. Só que ele está como column. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar um flex direction row. Perfeito. Já ficaram todos aqui bonitinho. Porém, eles estão grudados aqui em cima, né? E aí tem outra propriedade do Flexbox que faz o alinhamento, porque existe dois tipos de alinhamento, o alinhamento na vertical e o alinhamento na horizontal. Neste caso a gente quer que ele alinhe na horizontal. Se a gente colocar uma cor aqui no nosso color
nosso menu, você vê que o nosso menu ele está ocupando exatamente até aqui e ele não está alinhado no centro dele, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar outra propriedade chamada Align Items Center. E essa propriedade vai alinhar os dois itens no centro, tá bom? Porém, como vocês podem perceber, olha o que aconteceu aqui quando eu fiz isso. Deixa eu dar um background. Minha logo, né? Ela ficou um pouquinho cortada aqui em cima. Ele alinhou, deixou ela no meio e ela está excedendo um pouquinho o tamanho do meu menu, tudo bem? Como vocês podem perceber, isso aqui não acontece. Por quê? Eu preciso deixar o meu menu com um tamanho maior. Se a minha logo tem 100 pixels, eu tenho que deixar o meu menu com 100 pixels também. Então, eu vou deixar ele com 100 pixels. Se der um Ctrl R, você vê que não acontece mais, tá bom? E agora a gente já tem aqui do nosso lado os nossos menus, certo? Nossos links já devem estar até funcionando, ó, vocês podem perceber. E quem dá esse scroll suave aqui, exatamente essa propriedade que a gente adicionou aqui, ó, esse scroll, tá? Se eu tirar isso aqui, olha o que acontece. Quando eu for fazer, ele vai de uma vez, tá vendo? Vai de uma vez. Agora, se eu coloco novamente, ele vai aos poucos, vai suave, tudo bem? Então, é uma propriedade bem bacana. Antigamente o pessoal fazia isso com o JavaScript, tá? Mas agora não necessita, o próprio CSS ele tem essa propriedade para você. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma separação nesses itens, dar uma estilização também, deixar eles com uma outra cor. Então, vamos aqui e vamos colocar ponto menu, ponto links, a, o que ele vai ter, né? Então, cada um desses, né? Esse a aqui, o que ele vai ter? Primeiro, ele vai ter a cor padrão do nosso projeto, certo? Que eu vou até estar pegando aqui. Você for inspecionar aqui esse link, você vem aqui, botão direito, inspecionar. Vai mostrar aqui o CSS dele embaixo e essa cor padrão dele, bem? Então eu vou colocar um color. E aí automaticamente ele vai ter a cor que eu quero. Agora a gente vai ter que colocar um espaçamento entre eles, né? Então eu vou colocar um margem, que agora é um espaçamento que externo, com margem de 25 pixels e 0. Ou seja, o top e o bottom eu não preciso colocar margem, apenas no left e right. Então vamos lá como ficou. Olha, ele deu esse scroll por conta do link aqui. Pronto. Vocês podem perceber que ele ficou bem instanciado. Vou colocar acho que uns 20 ou 15. Acho que aqui tá bom. Ficou bem parecido também, ó. Aqui, ó. Tá? A gente vai terminar de fazer essa parte aqui do dúvidas. Eu ainda vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer essa animaçãozinha aqui. E vai colocar tudo desse lado organizado. Então agora vindo no nosso código, a gente já terminou o nosso menu. Vamos fechar aqui, colocar um outro home. Terminou temporariamente, né? A gente ainda vai mostrar como fazer a responsividade dele e a gente vai fazer outro tipo de menu. Agora indo aqui no nosso VS Code, vamos continuar agora com a home. Então a gente vai colocar aqui ponto .home. Como eu disse, eu normalmente utilizo a class para poder referenciar os elementos. Nesse caso também poderia colocar o ID, tá? Então, lembrando que eu posso fazer isso, por exemplo. Esses dois aqui estariam referenciando o mesmo elemento, tá? Então, quando são class do mesmo elemento, por exemplo, imagina que eu tenho uma class aqui home e item e teste. Se eu quisesse referenciar as três, eu colocaria ponto .home, ponto .item, ponto .teste. Tá? Se eu tivesse outra home, só que em vez de tivesse teste, tivesse com teste 1, ela já não seria selecionada, tudo bem? E aí eu posso assim ir alinhando, tá? As minhas classes para poder referenciar os meus elementos de uma forma mais específica. Bem? Então eu vou colocar apenas como ponto .home. Isso não se aplica no ID, né? Realmente não se aplica no ID. O ID eu utilizo um. Nunca utilizei mais de um ID para um mesmo elemento, para falar a verdade. Já que ele é único, eu tenho certeza que ninguém vai ter aquele ID. Então não tem muito porquê. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o ponto .home e agora eu vou escolher para ele as suas propriedades.
a mais básica, que é uma propriedade que vai ter em todas, né? Os elementos vai ser o width 100%, para ele ocupando 100% da tela, não modifica muito, tudo bem? E também o padding, né? Então o padding de 0,50 pixels, tudo bem? Então a gente já deixou aqui um espacinho e esse espaço acompanhou aqui, que é legal, né? Como você pode perceber, ó, totalmente certinho aqui esse espaçamento, tá bom? Esse alinhamento com a logo e o texto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui o nosso main e a gente vai deixar ele de um lado e vai deixar essa nossa imagem do outro. Então a gente vai vir em ponto home e vai colocar um flex direction row. Então não está aparecendo aqui, porém a imagem ela está aqui do lado, só que ela desapareceu porque ela é uma imagem muito grande. O que a gente vai fazer? Para ela poder aparecer, eu vou até colocar aqui ilustração. Eu vou colocar aqui ponto home, caso ponto ilustração. Ela vai ter um width de 50%. E eu vou colocar aqui a img dentro dela. Vai ter um width de 100%. Só para a gente poder visualizar aqui do lado a nossa imagem. Tá? Então ela está aqui do lado. Então agora a gente vai dar uma focada aqui nesse texto. E aí a gente vai arrumar ela depois. Então voltando aqui. Vou deixar essa parte de lado. Eu vou colocar aqui o main. Então vou escrever main. Ponto home. Ponto main. Vou abrir e vou colocar para ter um width de 50%. Então isso vai fazer com que exatamente o meu main pegue 50% e essa imagem pegue 50%. E aí eu vou ter certeza que os dois nunca vão se encontrar, né? Esse texto aqui, ele nunca vai entrar para dentro dessa imagem. Porque eu tenho certeza disso, porque cada um vai estar com 50%, então não tem como um pegar e poder ficar dentro do outro, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, na verdade eu vou aumentar um pouquinho, eu vou deixar com 60%, eu acho o main. Eu vou deixar a imagem com 40%. Então ela vai ficar um pouquinho menor aqui do lado. Então agora a gente vai voltar aqui. Nosso main. A gente já colocou o tamanho dele bonitinho. E ele vai ficar com o Flex Direction Column mesmo, né? Então não tem problema. A gente vai agora mexer um pouquinho nos títulos que tem dentro dele. Então eu vou colocar um ponto home. Ponto main. Eu vou colocar agora o H4. Não coloquei uma class. Tá? Eu vou colocar o elemento mesmo. Então eu posso referenciar também qualquer elemento diretamente aqui. Porém, eu vou pegar apenas o H4 que estiver dentro de main e está dentro de home. Né? Se eu colocasse o H4 aqui normal, seria o H4 de toda a página. Tudo bem? Por isso que é importante você ir fazendo dessa forma aqui o CSS, tá bom? Alinhando elemento pai com filho para poder selecionar apenas um elemento específico. Tudo bem? Eu vou colocar ele. Primeiramente, eu vou estar pegando a cor aqui ainda é essa, né? Então esse H4 ele é como se fosse um pequeno subtítulo, certo? Então a gente vai fazendo assim, a gente vai colocar um color, que é essa cor. E a gente vai colocar um font size de 1.2 rem, tá? Rem é uma unidade relativa, tudo bem? E é muito bom vocês utilizarem ela, super recomendável. Vou colocar 1.3. E nesse caso também tem uma unidade chamada em, como vocês podem perceber ficou igual, porém não é legal você utilizar ela porque o elemento filho ele vai ficar exatamente ele vai pegar exatamente o tamanho do pai, certo? Então aqui todo mundo pegou 2. Quando eu coloco o en, se eu coloco o ren, o que ele faz? Ele reseta, independente do tamanho que o pai tiver, ele vai resetar a minha unidade de medida, tudo bem? Como se fosse o meu início. Então aqui, nesse caso, eu vou pegar o tamanho do pai. Agora, mesmo colocando um en, eu coloquei apenas um en, porém você percebe que isso aqui não é o tamanho de 1. Por quê? Porque ele pegou o tamanho que estava no pai. Agora, se eu coloco um ren, esse R de reset, ele reseta. Então, o meu H4 agora está com realmente um en de fonte. Tudo bem? Então, por isso é bem legal vocês utilizarem essas unidades aqui. Tá? Então, você tenta utilizar sempre ren ao invés de en. Tudo bem?
que eu vou fazer? Vou colocar ele como 1.3, 1.5 eu acho. 1.5 ficou bom, tá? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, praticamente copiar e colar, porém eu vou modificar, vai ser exatamente agora o meu H1. O meu H1 ele vai ter essa cor, o tamanho dele vai ser diferente, então o tamanho dele vai ser próximo de uns 2, tá bom? E aqui, como vocês podem perceber, algumas letras estão com um tamanho, uma cor diferente. O que é isso, né? Essa cor diferente? Exatamente o meu strong. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha. O meu H1 ele tem essa cor, porém, qualquer lugar dentro do H1 que tenha... Opa! Qualquer lugar dentro do H1 que tenha um strong vai ter essa cor aqui, ó. Essa cor um pouco mais alaranjada. Vamos vir aqui, essa cor aqui, ó. Vai ter um color. A gente cola aqui. E agora o que aconteceu? Se a gente for olhar aqui, modificou a cor para essa cor mais alaranjada. Apenas o que tiver com strong, tudo bem? Eu vou deixar isso aqui um pouquinho menor, na verdade. Isso aqui tá com 60, eu vou deixar com 50 mesmo. Eu vou aumentar também um pouquinho dessa fonte, ponto 2. Eu acho que talvez assim fique melhor. Bem? Então é isso. Agora a gente vai arrumar um pouquinho os botões, tá? Os BTNs. Então você pode perceber como já está ficando bem próximo aqui que a gente tinha, né? Ficando bem próximo, tá ficando bem legal. A gente tem que, na verdade, arrumar algumas coisinhas aqui, ó. Ainda tem o espaçamento, tem essa parte aqui de cima que eu vou te mostrar como fazer, tá? E aí depois a gente vai para os botões. Então, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu colocar com 2.1. Eu acho que tá bom desse jeito. Não vai ficar exatamente igual, até porque a fonte que eu utilizei aqui foi outra, tá? Eu utilizei uma fonte chamada Montserrat aqui, e essa aqui eu utilizei a Halloween. Porém, eu prefiro utilizar a Halloween. Eu acho que é uma fonte mais interessante. Mas aí vai de vocês, a fonte vocês podem escolher como quiserem, tudo bem? Eu vou deixar desse jeito. E eu vou vir aqui no meu H4 e vou colocar um margin bottom. Margin bottom, 25 pixels. Então, como vocês podem perceber, eu posso colocar um margin e indicar cada uma das propriedades do margin. E nesse caso, deixar 25 pixels seria 25 pixels para cada um dos lados. Ou eu posso escolher um lado específico. Eu quero o top, o left, o bottom, o right. Tudo bem? Ok. Então eu vou deixar com 25. Eu acho que assim ficou bom. Ou um pouquinho mais, porque vai ter ainda... Deixar assim. E agora eu vou mostrar para vocês uma coisa chamada pseudoclasses. O que é pseudoclasses? Existem duas pseudoclasses no CSS e elas são classes, né? Na verdade, estilos que você coloca e consegue adicionar algum valor antes e depois de um determinado elemento. Como assim? Coloco dois pontos, eu vou colocar before. Eu vou colocar um content. Aqui eu vou escrever A. E olha o que acontece. Apareceu esse A aqui antes. Porém, você percebe que ele não é um texto, eu não estou conseguindo selecionar ele. Ó. Porém, apareceu. Tá? Então, eu consigo adicionar um elemento, né, alguma coisa. Não é elemento em si. Tá? Ele não aceita um elemento HTML. Porém, eu consigo adicionar alguma coisa antes do meu elemento. Bem? Seria o before ou também o after, né? Que seria depois. Então, agora o AA vai vir aqui para o final. Bem? Vou deixar como before. E como que a gente vai fazer esse tracinho? A gente vai tirar esse A aqui daqui. Opa. E a gente vai falar o seguinte, olha, eu já tenho o meu content, porém meu content vai ser vazio, tá? E eu vou fazer aqui embaixo, colocar um width de uns 200 pixels. Vou colocar um age aqui de 1 pixel. Vou colocar um background igual aquela cor nossa padrão. Podem perceber que não mostrou nada. Porém, aqui em cima, eu vou dar um display block. E olha o que acontece? Aparece essa linha aqui, ó. Tá? Então a linha apareceu. E agora eu vou modificar um pouquinho o tamanho dela. 150. Vou colocar com 2. Weight. E pronto, a gente já tem a nossa linha feita. Tudo bem? Só que essa linha aqui no caso é um pouquinho menor, né? Essa linha aqui no caso é um pouquinho menorzinha. Eu vou diminuir, vou colocar 100. E pronto, a gente já tem a nossa linha feita. E exatamente o que eu fiz aqui, né?
eu falei para ela ter um eixo 100%, um eixo de 2 pixels, e esse display block eu falei para ela se comportar como um bloco. Então isso fez ela aparecer, porque ela não estava aparecendo como vocês podem ver, tá? Se eu colocasse aqui, se eu colocasse um flex, por exemplo, ela ia ficar aparecendo também, porque eu só fiz isso para ela poder aparecer, tá bom? Para ela poder se mostrar, porque se eu deixo sem, ela não aparece. Então, vou colocar um display block, bem? Ok. Agora a gente já tem essa parte pronta, então ficou bem parecida. A gente só vai arrumar os nossos botões aqui e possivelmente a gente suba um pouquinho do nosso conteúdo. Eu vou tirar esse margin bottom e vai acabar até que não precisando. Eu vou deixar com 50. Vou deixar o meu conteúdo um pouco mais para cima para dar um espaço aqui para os botões. Então, algo mais próximo disso. Tá vendo? Vamos arrumar nossos botões então. A gente vai vir aqui, vai colocar agora, a gente já tem aí a nossa ilustração ainda dentro do main, bem? Você vai colocar aqui, ó, ponto home, ponto main, ponto buttons. E a gente vai fazer o seguinte, esse buttons ele vai ter um width primeiro de 100%, então no caso, o width de 100% dele vai equivaler a os 50% do main. Tá? Se eu fazer isso aqui, ó, vou vir aqui, vou dar um Ctrl S, dar um Ctrl R, vou colocar para inspecionar, tá vendo que o 100% dele, que é exatamente onde ele está pegando aqui, cada um desse BTN, é o 50% do main. Tudo bem? Então não passa dele, ok? A gente vai fazer o seguinte, vai colocar um flex direction row, tá vendo? Então a gente colocou um flex direction row, então vai ficar um do lado do outro. E aqui, ainda dentro dele, como vocês podem perceber, eu vou dar um espaçamento, né? Eu vou dar um espaçamento. Posso dar um espaçamento por ele. Então nele seria um margem top, por exemplo, de 25 pixels. Ou eu posso simplesmente jogar esse espaçamento no meu H1 também. Só que no meu H1 o espaçamento, no caso, não seria a margem top, seria a margem bottom, né? O nosso buttons, ele está embaixo do H1, então ele pediria para ter uma margem top. Como o meu H1 ele está exatamente em cima do meu buttons, então no caso seria a margem bottom dele para poder dar o espaçamento. Então vou dar um Ctrl S, vou dar um Ctrl R, você vai ver que não modificou nada, né? Foi exatamente igual. Porque mesmo sendo elementos diferentes, o resultado seria o mesmo. Tudo bem? Agora a gente vai deixar no H1 mesmo. Vou deixar aqui, eu vou colocar só uns 50. Acho que melhorou. Então agora indo aqui para os botões, a gente já terminou essa parte. Então tá bem parecida, como está aqui. E agora a gente vai dar uma arrumadinha nesses botões. Então vamos vir aqui. A gente já tem aqui nos botões, né? Então a gente já colocou com Flex Direction Row. Selecionar cada um dos elementos desse botão, né? Então esses dois A, esses dois links, a gente vai colocar aqui A. E agora a gente vai colocar uma estilização parecida. Como vocês podem perceber, cada um dos dois tem textos e eles têm essas bordezinhas aqui do lado do texto. Eu fiz isso utilizando exatamente o pending. Então, nesse caso, eu não vou colocar o width. Bem, eu vou colocar um pending de 25 pixels. Na verdade, acho que de 30 pixels e 15 pixels. Vou fazer também, cada um tem uma cor. Como que eu vou fazer isso? Agora, nesse caso, a gente vai utilizar uma coisa chamada seletores, né? Eu vou mostrar para vocês, em que você consegue definir qual elemento você quer utilizando alguma lógica. Por exemplo, se é o primeiro ou se é o segundo. Porém, vamos configurar aqui o nosso primeiro. Então, o primeiro vai ter essa cor mais escura. Background, né? Coloquei um color, na verdade é um background, para poder mostrar a nossa cor. Agora ficou bonitinho. Eu vou diminuir um pouquinho, vou deixar com 25. E eu vou colocar uma propriedade chamada Border Radius. Ela, você consegue definir exatamente essa parte aqui do lado, esse arredondamento. Tá vendo do lado aqui, ó? Você consegue definir. Eu vou colocar com 100 pixels. Então, como você pode perceber, ele arredondou. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, vou deixar com 25 essa parte. Na verdade, essa parte aqui era para ter 15. E essa aqui era para ter o 30.
Então ficou algo melhor. Um pouquinho melhor. O que a gente vai fazer? Os dois vão ter como color a cor branca. Então a gente pode colocar o hexadecimal dela. É assim. Porém, como você pode perceber, um era para ficar com uma cor escura e o outro com uma cor um pouco mais alaranjada, né? O que a gente vai fazer para conseguir ter esse... Vou apenas diminuir um pouquinho, uns 25, talvez deixar assim. Então a gente vai selecionar agora e a gente vai falar o seguinte. A gente vai selecionar apenas o segundo A que estiver dentro do buttons. Então ele vai contar o primeiro A e o segundo A. E aí o que a gente for colocar vai estar valendo apenas para ele. Tudo bem? A gente podia colocar uma class aqui, por exemplo, tá? Para a gente poder selecionar. Porém, eu acho que não vale a pena. E aí é por isso que é legal, em alguns momentos, você não precisar utilizar class. Você pode utilizar esses seletores. Existem vários, eu vou estar citando apenas alguns. Eu vou colocar também, em vez de A, um ponto .btn. Eu percebi que eu coloquei uma classe btn aqui, ó. Vou colocar um ponto .btn. E aqui eu vou colocar um nthshield. Você pode perceber, ainda não mostrou nada. Deu esse bug aqui porque eu não fechei. E agora eu vou colocar aqui, ó, 2n. Vou vir aqui, vou colocar um color, background, perdão. E aqui, como você pode perceber, ele ficou laranjado, né, o nome. Porque eu falei para ele pegar exatamente o segundo elemento, tudo bem? Na verdade, nesse caso do nthshield, quando eu coloquei esse 2n, ele vai pegar de 2 em 2. Então, se eu tivesse mais botões, ele ia ficar se repetindo essa questão de ficar com azul escuro e com laranja, com azul escuro e com laranja. No caso, eu só tenho 2, então não tem problema. E nesse último aqui, eu vou colocar um margin right de 25 pixels também. Right não, né? Perdão, left. Tá? Margin left. Esse lado aqui é o left, esse lado aqui é o right. Eu me confundindo às vezes. Então a gente já tem o nosso botão, tá? Essa parte aqui está pronta. Tá bem parecida com essa. A única diferença é que aqui a gente não tem a nossa responsividade ainda. Vocês podem perceber, ele até que é meio responsivo, porém não é totalmente, ó. Em um celular já não ficaria legal. Olha a diferença daqui em relação a um celular, por exemplo, com essa nossa página aqui, tá? Então a gente tem que arrumar essa responsividade quando a gente for falar de mídia, que não vai ser nesse vídeo, vai ser aí no próximo vídeo, que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre animações, que vai ser essa animação aqui, e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre mídias e keyframes, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora por último é exatamente arrumar essa imagem, tá? E como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiramente, para a gente ter uma ideia exatamente do quanto esse container está ocupando, eu vou dar um background. Então a gente já sabe que ele está ocupando exatamente isso aqui, ó, tá? E aí eu vou aumentar agora o tamanho dele, né? Vou colocar com 50%. Então esse é o tamanho total. Você vê que está dando até uma... Tá fazendo ele dar um scroll. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou vir aqui e vou colocar agora, dentro dessa ilustração, uma position relativa. Vão entender o porquê. Dentro desse MG, para ele ocupar um espaço maior, eu vou aumentar o width dele, então eu não vou deixar 100%. Eu vou colocar, por exemplo, nesse caso aqui vai 1000 pixels. Porém, como você pode perceber, tá vendo que isso aqui está aumentando junto? Esse container py está aumentando junto, tá? Eu não quero que isso aconteça. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse MG com position absolute. O que isso significa? Significa o seguinte, que é como se esse elemento estivesse flutuando na tela, na verdade. A posição dele vai ser absoluta de todos os elementos. Quando a gente for falar aqui, né, você deve ter percebido, o CSS, o HTML, ele sempre o elemento filho, ele se baseia, ele é relativo ao elemento pai, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu coloquei o 100% desse buttons, isso aqui é relativo a esse elemento pai, a essa porcentagem que seria 50% do main, que é o elemento pai dele. Então é relativo, tá? Não é absoluto, é relativo. Então quer dizer que esse aqui depende desse, tá? Então quer dizer que no caso aqui o buttons, ele depende, o tamanho dele vai depender do tamanho do pai dele, que é o main.
Tudo bem? Quando eu falo que é absoluto, é exatamente disso. Eu falo que isso aqui não vai depender, ele é absoluto, tá bom? E aí, como você pode perceber aqui de cara, vocês visualizaram que o tamanho do pai, nesse caso aqui, quando ele não é absoluto, o pai ele acompanha o tamanho do filho. Porém, quando eu coloco um absolute, olha o que acontece. O tamanho do pai fica o tamanho que estava antes. Não muda. Entendeu? Por quê? Porque aquele filho é como se ele não fizesse mais parte dali. Tá? Ele ainda está ali, né? Como você pode perceber, ele não muda, ele sempre vai estar aqui, ilustração, dentro, SMG sempre vai estar dentro de ilustração, porém, é como se a posição dela fosse absoluta na página. Então, ela vai ser independente do seu pai, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, a gente vai agora utilizar uma propriedade chamada transform. Então, a gente vai colocar aqui o width primeiro, o tamanho, eu acho que até tá bom, de 1000 pixels, e a gente vai utilizar uma propriedade chamada transform, para a gente poder falar qual vai ser a localização dele. No caso do position absolute, eu podia colocar como top 0. Mas você vai perceber que, eu vou tirar esse relative, olha o que aconteceria. Ele ficaria no top, ele subiria para o topo da página. Mas por que eu coloquei esse relative aqui? Para que mesmo que ele seja absolute, tá? Ele ainda dependa da localização do pai. Então, como você pode perceber, caso eu não coloque esse relative, ele vai depender apenas comparado à página, né? Ele sobe na página. Então, vou tirar aqui, ó, vocês podem perceber. O zero dele, no caso, o top, que seria o espaçamento de cima, tá? E esse top é uma propriedade que você consegue acessar depois que coloca um position absolute, tudo bem? Então, tem esse top aqui, ó, top 0. O top 0, nesse caso dele, vai ser o top da página. Então, ele vai grudar na página, porque o pai não está como relativo, tá? No momento que eu coloco esse relativo aqui no pai, o top dele vai começar a valer a partir do pai. Eu falo, olha, mesmo que tecnicamente, né, ele está com posição absolute, então ele não esteja dependendo do pai, o pai não esteja, na verdade, pegando, né, as propriedades dele, o pai não vai aumentar, por exemplo, o tamanho por conta dele, ele ainda tem que respeitar o elemento pai porque ele está com relativo, então ele ainda vai ser relativo ao pai, tecnicamente, tá bom? Porque o top dele, por exemplo, foi aqui na largura do pai. Enfim, o que a gente vai fazer agora? Para poder alinhar ele no local certo, a gente vai vir aqui e vai colocar outra propriedade, chamada transform. Esse transform, a gente vai utilizar dentro dela translate x e o transform translate y, tá bom? E aí exatamente o que fala, esse translate consegue mover o objeto, e no caso o x e o y, ele é por conta do eixo, né? O eixo y é na vertical e o eixo x é na horizontal, tudo bem? Então a gente vai vir aqui e vai colocar primeiro um translate, e aí nesse caso eu não preciso declarar um ou outro, eu posso declarar os dois ao mesmo tempo, seguindo a ordem de x e y, tudo bem? Então o x vai receber quanto? Eu vou colocar uns menos 200 pixels, tá bom? Aqui é a unidade que eu utilizo sempre pixels. E nesse caso aqui, mas você pode utilizar outras, tá? Como porcentagem. Às vezes eu também utilizo porcentagem. Aqui você aceita essas unidades de medida diferentes. E aí no caso do y, eu vou colocar menos 200 também, pixels. Você vai ver que ele subiu e veio para cá, ó. Tá vendo? Ele subiu um pouquinho, veio para cá. Já ficou bem parecido, né? Com essa aqui. Porém, essa aqui tá um pouquinho menor, né? Eu vou diminuir o tamanho dela. Então, vou vir aqui na imagem. Tá com 1000 pixels, vou colocar com uns 800. Pronto, diminuiu. Eu vou colocar agora aqui com 100. Vou colocar aqui com 100 também. Tá, melhorou um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir um pouquinho mais. 50. Opa, perdão. O Y. 150. Acho que eu vou colocar uns 200 mesmo. Isso. E aí nesse caso aqui eu vou colocar uns 50. Eu acho que ficou bom desse jeito. Vou colocar aqui um 0. Acho que um 0 ele gosta mais. Ficou melhor desse jeito. Então esse aqui eu vou deixar como 0. Se você coloca como 0, não precisa nem adicionar unidade de medida nem nada. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Primeiro eu vou tirar esse background aqui. Pronto. Mas você pode perceber que essa nossa ilustração ela está na frente do nosso menu. Tá? E a gente não quer fazer isso. A gente quer deixar lá atrás. Por que ela está na frente? Porque o nosso HTML é renderizado de cima para baixo, né? Então ele renderizou o menu. Depois do menu, tecnicamente, tudo que vem abaixo dele vai estar sobre ele, na frente dele.
entendeu? Então o home que está na frente do menu, tudo isso aqui está na frente. No caso, o footer, por exemplo, está na frente de todos. Então é assim que ele renderiza. Porém, a gente pode mexer e falar qual elemento deve estar na frente ou não, independente da sua posição no HTML. Então a gente vem aqui e utiliza nessa ilustração um ZIndex. Então tem a propriedade ZIndex e a gente coloca -1. E essa propriedade diz exatamente que o 0 é o padrão que todo mundo recebe. Se você coloca 0, então ele vai utilizar o quê? Com base essa propriedade aqui, com base o local que ele está no seu HTML. Tá? Então, mesmo que eu coloque todos com 0, vai ter sim um que vai ficar na frente do outro. Por quê? Nesse caso aqui, ó, tá bom? Porque eles não vão estar nunca no mesmo nível. Sempre vai ter um na frente do outro. Sempre fazem isso, tá? E aí, se você coloca 0, ele vai colocar aqui com base no seu HTML, ó. No HTML, o meu home vem primeiro do que o meu nave, né? Do que o meu menu. Então, ele vai ficar na frente. Porém, se eu colocar -1, aí eu forço para que ele fique atrás. Então, ele joga para trás. Tudo bem? Então, agora eu já tenho aqui a minha tela inicial feita, né, concluída, não está responsiva, agora deve ficar uma bagunça, nem ficou tanto, vai, está bem responsiva, ó. E isso você utilizando unidade de medidas, ó. Olha como o meu menu ele vai diminuindo, porque eu utilizei a porcentagem, tá? Então isso aqui é bem interessante, ó. E a minha imagem aqui, como eu deixei ela absoluta, você pode perceber que ela não vai modificar o tamanho, ela vai ficar ali. Aonde ela estiver, ela vai ficar. Porque eu coloquei ela absoluta, então ela não vai depender do pai dela, tá? Não vai depender, então ela vai ficar ali. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula mais longa, tá? Mas é normal. E depois que eu mostrar para vocês como fazer essa animaçãozinha aqui, falar um pouquinho sobre essa animação, que vai ser keyframes, mostrar como deixar responsivo, que vai ser exatamente as medias carries, a gente vai começar a trabalhar nessa parte aqui. Então eu vou aplicar todo esse conhecimento que eu mostrei para vocês nessa parte aqui. E aí a gente vai vir para cá e vai começar a falar um pouquinho mais sobre o JavaScript. E aí a gente vai poder aplicar tanto o nosso CSS e a gente vai começar a aplicar, aprender um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas ao JavaScript. Tudo bem? Então, esta foi a nona aula. A gente teve outras 8 aulas, tudo bem? A aula passada foi CSS Reset. Eu vou estar deixando aqui também na descrição o link das imagens, tá bom? O link onde tem o CSS Reset, que foi da aula passada, que é muito importante você ter no seu projeto. Eu expliquei isso na aula anterior. E também os links aqui do nosso projeto, onde ele está hospedado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi um pouquinho mais longa mesmo. E assim, eu espero vocês até a próxima. Não esqueçam de compartilhar, principalmente para outras pessoas poderem entrar aqui nessa jornada de se tornar um desenvolvedor full stack. E é isso, até a próxima aula.